Às 5h45 da manhã, o mundo ainda não existe. Só existe o som do alarme. Aquele bip agudo, repetitivo, que corta o silêncio do quarto como uma faca cega. Durante 7 anos eu abri os olhos exatamente no mesmo segundo. Não porque eu estivesse descansado, mas porque meu corpo já tinha desistido de lutar contra a rotina. Eu esticava o braço, desligava o aparelho antes do terceiro toque. Eu tinha essa obsessão, não deixar o barulho vazar para o corredor, não deixar que ninguém soubesse que naquele apartamento do 304 alguém estava acordado, ou melhor, alguém estava se movendo, porque acordado é uma palavra muito forte para o estado em que eu vivia. Eu levantava. O piso era de taco antigo, solto em alguns lugares, frio, sempre frio. Mesmo no verão, aquele chão parecia sugar o calor dos meus pés, como se o próprio prédio estivesse morto. Caminhava até a cozinha no escuro. Eu sabia onde estava cada móvel. A mesa de plástico bamba, o sofá que eu ganhei de um amigo que ia se mudar e não queria carregar entulho, a geladeira que zumbia num tom grave como um animal cansado. Eu colocava o café para passar. O cheiro do pó barato subia. Era o único momento do dia que tinha algum cheiro de casa. Enquanto a água fervia, eu ia para o banheiro. O espelho do banheiro tinha manchas de oxidação nas bordas. Eu olhava para o meu reflexo enquanto escovava os dentes. E o que me assustava não era ver olheiras ou rugas novas. O que me assustava era que eu não via nada. Era um rosto genérico, um rosto que você vê na multidão e esquece 2 segundos depois. Eu era um vulto na minha própria vida. Voltava para a cozinha, pegava o pão de ontem, colocava na chapa elétrica que meu pai me deu anos atrás. O pão ficava duro, estalava quando eu mordia, mas eu comia mesmo assim, não por fome, mas porque estava no script. Acordar, comer, sair. Eu descia as escadas, o elevador estava quebrado há 3 meses e contava os degraus. 48 degraus até o térreo. Passava pela portaria. O porteiro da manhã cochilava com o rádio ligado baixinho. Eu não dava bom dia. Ele não notava que eu passava. Éramos 2 fantasmas se cruzando na neblina da manhã. A caminhada até a Rua Visconde levava exatos 8 minutos. Eu sabia onde pisar para não molhar o tênis nas poças de água suja da calçada. Eu sabia qual loja estaria levantando a porta de aço naquele exato momento. O cheiro de escapamento de ônibus começava a preencher o ar. O meu ônibus era sempre o mesmo, lotado, quente, com aquele cheiro humano de gente que acordou cedo demais. Eu entrava, passava a catraca, bip, e ia para o fundo. Sentava no banco da janela. A janela tinha uma rachadura em forma de raio. Eu gostava daquela rachadura. Era a única coisa imperfeita e única naquele trajeto inteiro. Eu encostava a cabeça no vidro vibrante e via a cidade passar. Lojas de móveis usados, farmácias, pessoas correndo atrás de outros ônibus, tudo parecia um filme mudo e sem cor. Eu me sentia protegido ali dentro. O vidro me separava da vida e eu achava que isso era bom. Chegava no trabalho. Call center. Um andar imenso, sem janelas, iluminado por luzes brancas que zumbiam. Centenas de baias cinzas, separadas por divisórias baixas de tecido áspero. O barulho era constante. Um murmúrio de vozes repetindo as mesmas desculpas, os mesmos procedimentos. Eu sentava na minha cadeira, ajustava o headset, logava no sistema e respirava fundo, me preparando para deixar de ser o Marcos. Ali, eu era o atendente 412. O telefone tocava no meu ouvido. Atendimento ao cliente, Marcos falando, bom dia. Do outro lado, uma voz feminina, estridente, já começava gritando. Vocês estão me roubando, essa fatura está errada há 3 meses. Eu sentia a raiva dela bater no meu ouvido, mas eu não sentia nada por dentro. Eu olhava para a tela do computador, lia o texto em amarelo. Senhora, compreendo sua frustração. Para que eu possa verificar, preciso do seu CPF. Eu já dei meu CPF para a máquina, você é surdo? Ela gritava. Eu olhava para as minhas mãos sobre o teclado, mãos paradas, mãos que apenas digitavam códigos. O sistema não transferiu os dados, senhora, por favor.
A ligação durou 12 minutos. 12 minutos de insultos. 12 minutos onde eu fui chamado de incompetente, de lento, de inútil. Quando ela desligou, o sistema apitou imediatamente. Outra ligação. Atendimento ao cliente, Marcos falando, bom dia. Eram 6 horas disso todos os dias. Eu olhava para os meus colegas. Jonas, na frente, fingia que anotava algo enquanto desenhava espirais num caderno. Renata, do lado, tinha os olhos vermelhos de quem chorou no banheiro, mas ninguém falava nada. O medo de perder aquele salário mínimo nos mantinha calados. O medo é uma cola poderosa. Na hora do almoço, eu descia com minha marmita. Sentava num banco de concreto perto do estacionamento. Comia rápido, olhando para o chão. Às vezes eu via formigas carregando migalhas. Eu invejava as formigas. Elas pareciam saber exatamente para onde estavam indo. Elas tinham um propósito: carregar a folha, levar para o formigueiro. Qual era o meu propósito? Pagar o aluguel de um apartamento onde eu só ia para dormir? Foi numa sexta-feira que a primeira rachadura apareceu na minha parede invisível. Não foi nada grandioso. Não foi um raio caindo do céu. Foi um pedaço de lixo. Eu estava voltando para casa, cansado, com aquela dor de cabeça fina que fica atrás dos olhos depois de encarar uma tela por horas. O ônibus estava estranhamente vazio naquele trecho final. Olhei para o banco da frente. Alguém tinha deixado um papel dobrado. Era um panfleto, amarelo, barato, daquele papel que solta tinta na mão. Eu peguei. Curso de desenho. Escola Municipal. Tinha um desenho tosco de um olho humano e uma frase escrita à caneta, com uma letra trêmula. Você é mais do que o que te dizem. Eu li aquilo e ri. Um riso seco, de escárnio. Mais do que me dizem? Pensei. O que me dizem é que eu sou um atendente de telemarketing substituível. E eles estão certos. Lembrei de quando eu era criança. Quintal de terra vermelha, eu pegava gravetos e desenhava mundos na poeira. Castelos, dragões, naves espaciais. Minha mãe achava lindo. Meu pai chegava do trabalho na obra, coberto de cimento, com as mãos grossas e machucadas. Ele olhava para os meus desenhos e balançava a cabeça. Marcos, para com isso. Desenho é coisa de quem não tem o que fazer. Vai estudar matemática. Vai arrumar um emprego seguro. Homem precisa de segurança. Ele não falava por mal, ele falava por amor. O amor dele era feito de medo. Medo de que eu passasse a fome que ele passou. E eu obedeci. Parei de desenhar aos 10 anos. Enterrei aquela parte de mim debaixo de boletos e responsabilidades. Olhei para o panfleto na minha mão de novo. Amassei o papel. Fiz uma bolinha compacta. Besteira, sussurrei. Enfiei no bolso do casaco, planejando jogar na primeira lixeira que visse. Eu não precisava de sonhos. Eu precisava pagar a conta de luz. Mas eu não joguei fora. Cheguei em casa, joguei o casaco no sofá. A bolinha de papel ficou lá, no bolso, esquecida, como uma semente esperando a chuva. 2 semanas se passaram. A vida continuou cinza. Até o dia da greve. Os motoristas da minha linha pararam. Tive que pegar um ônibus diferente que dava uma volta imensa por um bairro que eu não conhecia. Entrei irritado, atrasado. Sentei ao lado de uma senhora. Ela era pequena, miúda, os cabelos brancos presos num coque frouxo que parecia nuvem. Ela tricotava. Tinha um novelo de lã laranja vibrante no colo. Um laranja tão forte que doía os olhos naquele ônibus cinzento. As agulhas dela batiam num ritmo hipnótico. Clique, 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 clique. Eu fiquei olhando para as mãos dela. Eram mãos velhas, manchadas pelo sol, com as veias saltadas como rios azuis sob a pele fina. Mas elas dançavam. Elas criavam algo do nada. De repente ela parou. Virou o rosto para mim. Os olhos dela eram profundos, castanhos, cheios de uma água antiga. Ela sorriu. Não um sorriso de educação, um sorriso de quem vê através de você. Você gosta? Ela perguntou, apontando para o cachecol. É uma cor forte, eu gaguejei. Ela riu. O mundo já é muito pálido, meu filho. A gente tem que colocar cor à força, senão desbota. Eu fiquei em silêncio.
Ela voltou a tricotar, mas continuou falando, como se continuasse um pensamento. Você tem cara de quem guarda coisa guardada. Eu gelei. Como assim? Ela me olhou de novo. Aquela vontade que fica pinicando no fundo do peito. Você já pensou em fazer algo só porque te dá vontade, sem servir para nada, só pela alegria de fazer? Eu soltei uma risada nervosa. A defesa automática. Senhora, eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho o dia todo e não tenho talento para nada. Ela parou as agulhas, segurou o meu braço. A mão dela era quente. Tempo e talento? Ela disse, balançando a cabeça. Isso é desculpa de gente que tá com medo. Medo de quê? Eu perguntei, mais agressivo do que pretendia. Medo de descobrir quem é. Ela apertou meu braço levemente. A vontade, meu filho, é uma fome. Se você não alimenta ela, ela começa a comer você por dentro. O ônibus freou. Era o ponto dela. Ela se levantou, guardou o tricô na bolsa. Antes de descer, ela olhou para mim uma última vez. Meu nome é Cida, Cida do Cachecol. Não deixa a fome te comer, menino. Alimenta ela. E desceu. Eu vi o vulto laranja sumindo na calçada. O ônibus voltou a andar, mas o meu coração tinha saído do ritmo. Pela primeira vez em anos, o script tinha quebrado. Cheguei em casa naquela noite e o silêncio do apartamento parecia mais pesado, parecia um grito. Fui até o casaco jogado no sofá. Enfiei a mão no bolso, tirei a bolinha de papel amassada, o panfleto, abri o papel na mesa da cozinha, alisei as dobras com a palma da mão. Últimos dias de inscrição. Olhei para a data, amanhã era o último dia. Fiquei ali, em pé, na cozinha escura, ouvindo o zumbido da geladeira, olhando para aquele papel sujo e senti algo no estômago. Não era fome de comida, era medo. Um medo terrível de continuar sendo invisível e um medo ainda maior de tentar ser visto. Peguei um pedaço de fita adesiva, colei o rasgo do panfleto e pela primeira vez eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Aqui está o ato 2, continuando exatamente de onde paramos. O foco aqui é a queda e a travessia do limiar. Este ato expande o momento da demissão, a quebra da segurança, a humilhação das primeiras tentativas de mudança e o encontro com o primeiro aliado, Mauro. A segunda-feira amanheceu cinza, uma daquelas manhãs em que o sol parece ter preguiça de subir. Eu acordei com o despertador. 5h45. O script recomeçou. Café, pão na chapa, ônibus lotado, janela rachada. Tudo estava exatamente no seu lugar. A única coisa fora do lugar era eu, ou melhor, o que eu carregava no bolso. O panfleto remendado com fita adesiva queimava na minha perna como uma brasa. Cheguei ao escritório. O ar-condicionado estava mais frio do que o normal. O zumbido das lâmpadas parecia mais alto. Sentei na minha baia, a 34. Coloquei o headset. Atendimento ao cliente, Marcos falando. Passei a manhã repetindo as mesmas frases, mas minha cabeça não estava ali. Minha cabeça estava na frase da dona Cida. A vontade é uma fome. Eu estava distraído. Errei 2 procedimentos. Gabejei com um cliente. Às 2h, o telefone interno tocou. Não era o toque de chamada externa. Era um toque seco, longo. Marcos, compareça à sala de reuniões 4. Agora. Meu estômago gelou. Sala 4 era a sala de vidro, a sala onde as pessoas entravam e não voltavam para suas mesas. E eu levantei, senti os olhares dos colegas queimando nas minhas costas. Jonas parou de desenhar espirais. Renata baixou a cabeça, fingindo digitar furiosamente. Eles sabiam, o cheiro de sangue estava no ar. Entrei na sala. Meu chefe, Carlos, estava sentado na ponta da mesa. Carlos era um homem que falava usando termos corporativos para esconder a falta de empatia. Ele não me olhou nos olhos. Ele olhava para um ponto fixo na parede, logo acima do meu ombro esquerdo. Sente-se, Marcos. E eu sentei. A cadeira era de couro falso, gelada. A empresa está passando por um momento de reestruturação estratégica. Ele começou. A voz dele era mecânica. Precisamos otimizar os fluxos, reduzir redundâncias. Eu sabia o que aquelas palavras significavam. Redundância era eu. Otimizar significava que meu salário era um custo desnecessário.
O seu setor será terceirizado. Infelizmente, seu perfil não se encaixa na nova cultura. Ele empurrou um envelope pardo pela mesa. Aqui estão seus papéis. O aviso é indenizado. Você está livre a partir de agora. Livre. A palavra ecoou na sala pequena. Livre para quê? Livre para passar fome? Livre para não pagar o aluguel? É isso? Eu perguntei. Minha voz saiu rouca. É isso. Boa sorte, Marcos. Saí da sala segurando o envelope como se fosse uma bomba. Voltei para minha mesa. Tinha 5 minutos para recolher 7 anos de vida. Peguei uma caixa de papelão vazia que estava no canto. Coloquei minha caneca rachada, o porta-retratos vazio, um pacote de bolachas aberto. E só. 7 anos cabiam numa caixa de sapatos. Caminhei pelo corredor central. Ninguém, absolutamente ninguém levantou a cabeça para se despedir. O medo do contágio era real. Se olhassem para o demitido, talvez fossem os próximos. Apenas Suelen, a moça do café, me viu perto da porta. Os olhos dela marejaram. Ela apenas balançou a cabeça, num adeus silencioso. O segurança na portaria pegou o meu crachá. Norma da empresa, ele disse, sem emoção. Eu entreguei o pedaço de plástico. A catraca girou. Eu estava na rua. Eram 2:30 da tarde. O sol estava forte. O barulho da avenida me atingiu como um soco. Carros, buzinas, gente gritando, cheiro de pastel frito, fumaça. Eu parei na calçada, abraçado à minha caixa. Me senti nu. Me senti uma criança perdida no meio de uma guerra. E agora? Pensei. Voltei para casa no meio da tarde. O ônibus estava vazio. O apartamento estava silencioso. Sentei no sofá e fiquei olhando para a parede descascada por horas. Vi a luz do sol mudar de posição no chão. Vi a tarde virar noite. A fome veio. Não a fome de comida, a fome de sentido. Levantei, fui até o bolso da calça e tirei o panfleto. Hoje era o último dia. Eram 6 da tarde. Eu não tinha mais emprego, não tinha mais desculpa, não tinha mais nada a perder. Peguei o ônibus de novo. Fui até o endereço do panfleto. Escola Municipal de Artes. O lugar ficava num bairro antigo, perto do centro. Um prédio que já tinha sido bonito um dia, agora com a tinta amarela descascando e grades enferrujadas nas janelas. Parei no portão. Meu coração batia na garganta. Eu queria fugir. Queria voltar para o meu sofá e chorar até dormir. O que você está fazendo aqui, Marcos? Eu me dizia. Você é um desempregado de 32 anos. Isso é ridículo. Mas meus pés se moveram sozinhos. Entrei. O cheiro era uma mistura de tinta guache velha, poeira e café queimado. O segurança na entrada me olhou com tédio. Mostrei o RG. Ele apontou para o fim do corredor escuro. Sala 3. A porta da sala 3 estava entreaberta. Eu espiei. Havia umas 15 pessoas lá dentro. Crianças, adolescentes de cabelo azul, donas de casa, um senhor que parecia dormir. Era uma fauna estranha. Gente que não combinava. Entrei tentando não fazer barulho. Sentei na última carteira, no canto mais escuro, perto da lixeira. Coloquei minhas manos debaixo das pernas para esconder que elas tremiam. O professor entrou. Daniel. Ele usava uma camisa de flanela xadrez maior que ele, suja de tinta vermelha no bolso. Tinha uma barba grisalha desgrenhada e óculos tortos. Ele não disse boa noite. Ele não fez chamada. Ele caminhou até o centro da sala, segurando uma pedra. Uma pedra comum, cinza, de calçada. Ele colocou a pedra em cima de um banquinho. Esqueçam o nome disso, ele disse. A voz dele era grave e rouca. Não desenhem uma pedra. Se vocês pensarem pedra, vão desenhar o que acham que sabem. E o que a gente acha que sabe é o que nos cega. Ele olhou para a turma. Desenhem a luz. Desenhem onde a sombra se esconde. O objeto é só uma desculpa. Eu peguei o papel branco. O branco do papel parecia gritar comigo. Peguei o lápis carvão que tinham me emprestado. Tentei fazer um traço. Minha mão estava dura, travada. O lápis parecia pesar 10 quilos. Olhei para o lado. Uma menina de umas 12 anos desenhava com velocidade, a língua para fora. O desenho dela era lindo. Olhei para o meu.
Parecia um borrão sujo, uma batata deformada. A vergonha subiu pelo meu pescoço, quente, arrasadora. Eu sou uma fraude, pensei. Perdi meu emprego e agora estou aqui, desenhando pedras tortas. Amassei o papel, joguei no chão. Peguei outro. Errei de novo. O intervalo chegou como um alívio. Saí da sala rápido, precisando de ar. Sentei nos degraus da entrada da escola, a cabeça entre os joelhos. Queria ir embora e nunca mais voltar. O café da cantina tem gosto de pneu queimado, né? Levantei a cabeça. Um homem estava em pé ao meu lado. Usava uniforme de motorista de ônibus. A camisa azul clara estava manchada de suor nas axilas. Ele segurava uma garrafa térmica prateada e 2 copinhos de plástico. Aceita? Esse aqui eu trago de casa. É forte de verdade. Ele estendeu o copinho. Eu peguei, meio sem jeito. Obrigado. Ele sentou no degrau de baixo com dificuldade. Os joelhos dele estalaram. Mauro, ele disse, estendendo a mão grossa e áspera. Marcos, respondi. Tava vendo você lá dentro, Mauro disse, soprando o café. Você briga com o papel, né? Eu ri, sem humor. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Fui demitido hoje. Achei que podia tentar algo novo, mas acho que foi burrice. Mauro tomou um gole longo. Ele tinha cheiro de diesel e tabaco. Burrice é achar que a vida é uma linha reta, Marcos. Eu dirijo ônibus há 25 anos. Mesma rota. Ida e volta. Ida e volta. Sabe o que eu aprendi? Eu balancei a cabeça. Que se você não olhar para o lado, você dorme no volante e bate. A gente precisa do desvio. A gente precisa da curva perigosa. Ele apontou para a sala de aula lá dentro. Aquilo ali é a curva perigosa. Meu desenho é uma porcaria. Minha filha ri dos meus bonecos. Mas quando eu tô ali, eu não sou o motorista da linha 402. Eu sou o Mauro. Ele bateu no meu ombro. Não desiste não. O papel aceita desaforo. A vida não. Voltei para a segunda parte da aula. Não desenhei melhor, mas parei de amassar o papel. As semanas seguintes foram um inferno particular. A euforia da tentativa passou. A realidade da conta bancária chegou. Eu precisava de dinheiro, rápido. Atualizei meu currículo. Marcos, especialista em atendimento, gestão de conflitos, proativo. Mentiras bonitas em fonte Arial 12. Fui a 5 entrevistas em uma semana. Na primeira, o recrutador nem olhou na minha cara. Você tem 32 anos e ganhava isso? Para essa vaga júnior, o salário é metade. Eu aceitei. Tudo bem, eu disse. Nós te ligamos. Nunca ligaram. Na segunda, era uma startup cheia de puffs coloridos e gente bebendo energético. O gerente tinha 23 anos. Me perguntou, qual é o seu propósito de vida em uma hashtag? Eu gelei. Não consegui responder. Ele riu e encerrou a entrevista. O dinheiro acabou no fim do mês. O aluguel venceu. O dono do apartamento ligou cobrando. Eu menti. Disse que tinha tido um problema no banco. Desesperado, peguei uma bicicleta emprestada de um vizinho. Baixei um aplicativo de entregas. Seja seu próprio chefe, dizia o anúncio. Era uma terça-feira de chuva. Uma daquelas chuvas finas que deixam o asfalto parecendo sabão. Eu estava com uma mochila térmica quadrada nas costas, pesada, cheirava a hambúrguer e batata frita. O pedido tinha que chegar em 15 minutos. Eu pedalava com força. Minhas pernas, acostumadas ao sedentarismo do escritório, queimavam. O ar faltava. Mais rápido, Marcos, mais rápido. Cheguei num cruzamento. O sinal estava amarelo. Eu acelerei. Um carro que vinha na transversal não esperou. Ele avançou. Eu freiei. A bicicleta sambou no asfalto molhado. O mundo girou. Senti o impacto duro do chão no meu ombro. A bicicleta caiu por cima de mim. A mochila abriu, os lanches voaram para a poça de água suja. Fiquei ali, deitado no meio da rua. A chuva batia no meu rosto. O motorista do carro baixou o vidro. Olha por onde anda, imbecil. Quer morrer? E acelerou. Eu não levantei na hora. Fiquei olhando para o céu cinza chumbo. Senti o gosto de sangue na boca. Tinha mordido a língua. Olhei para os lanches destruídos na sarjeta.
batatas fritas boiando no óleo e na lama. Ali, no chão molhado, eu tive certeza. Eu não era um herói, eu não estava numa jornada de superação. Eu era apenas um fracassado que tinha perdido a dignidade. Levantei mancando, recolhi o lixo, cancelei o pedido no aplicativo. A mensagem na tela dizia: "Você será penalizado por essa ação." Voltei para casa empurrando a bicicleta com um guidão torto. Entrei no apartamento molhado, sujo, mancando. Joguei a mochila no canto, sentei no chão da sala encostado na parede, abracei meus joelhos e chorei. Não foi um choro bonito de filme, foi um choro feio, com soluços, com catarro, com falta de ar. Eu chorava pela minha vida medíocre, pelo meu pai que sempre teve razão, pela dona Cida que me deu uma esperança falsa. Eu olhei para o meu caderno de desenho em cima da mesa, aquele caderno idiota. Levantei com raiva, peguei o caderno, fui até a janela, ia jogar lá fora, ia acabar com essa farsa agora mesmo. Abri a janela, o vento frio entrou, eu segurei o caderno para fora, pronto para soltar. Mas então, meus olhos bateram no desenho da primeira página, a pedra que eu tinha tentado desenhar na primeira aula. Tava horrível, mas no canto da folha, o professor Daniel tinha escrito uma nota pequena, a lápis. A pedra é dura, mas a luz a envolve. Continue. Minha mão travou. Eu não consegui soltar. Puxei o caderno de volta, fechei a janela, caí sentado na cadeira, exausto. Eu estava no fundo do poço, mas no fundo do poço, a única coisa que restava era aquele caderno. E eu sabia que no dia seguinte, mesmo quebrado, mesmo humilhado, eu voltaria para a sala 3, porque era o único lugar onde ninguém me perguntava qual era a minha hashtag. Era o único lugar onde a dor podia virar traço. E a verdadeira prova estava apenas começando. Voltei para a aula na semana seguinte. Eu ainda mancava do acidente de bicicleta. Meu joelho ardia por baixo do jeans. Mas a dor física era mais fácil de lidar do que a vergonha. Eu entrei na sala e sentei no mesmo lugar, no fundo. O professor Daniel me viu. Ele viu meu andar manco, viu o curativo no meu braço. Ele não disse nada, apenas assentiu com a cabeça, um cumprimento mudo de respeito, como quem diz: "Você voltou." Naquela noite, a proposta da aula foi diferente. Não havia pedras, não havia maçãs. Havia apenas uma pergunta escrita no quadro negro com giz branco. O que te impede de respirar? A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, incômodo. Eu olhei para o papel. Fechei os olhos e pela primeira vez não vi o vazio. Eu vi o caos. Lembrei do headset apertando minha cabeça. Lembrei dos fios do computador enrolando nas minhas pernas. Lembrei das contas de luz atrasadas. Lembrei da bicicleta derrapando no asfalto molhado. Peguei o carvão. Não tentei fazer um desenho bonito. Eu não queria arte, eu queria vomitar. Risquei o papel com força. O carvão quebrou na minha mão, mas eu continuei com o pedaço pequeno. Fiz linhas grossas, pretas, sufocantes. Desenhei um emaranhado de cabos, fios elétricos que pareciam cobras, e no meio deles, um rosto sem boca. Um rosto tentando gritar, mas sendo engolido pela tecnologia, pela rotina, pelo medo. Quando terminei, minhas mãos estavam imundas de fuligem preta. Eu tremia, estava suado. Olhei para o desenho. Era horrível, era assustador, mas era a coisa mais honesta que eu já tinha colocado no mundo. O professor Daniel parou atrás de mim. Eu esperei a crítica. Esperei que ele dissesse que a perspectiva estava errada, que a anatomia estava torta, mas ele ficou em silêncio por um longo minuto. Depois colocou a mão no meu ombro. "Então é isso", ele sussurrou. "Isso o quê?", perguntei, na defensiva. "Você parou de desenhar o que você vê e começou a desenhar o que você sente. Agora sim, Marcos, agora você começou a desenhar." No final da aula, enquanto eu limpava as mãos na pia suja do banheiro, Daniel apareceu. Ele encostou no batente da porta. "Marcos, eu tenho uma amiga, Júlia. Ela coordena um projeto social num bairro aqui perto, o Jardim das Flores." Eu conheci o bairro, era a periferia, lugar onde o asfalto terminava e o barro começava.
Eles estão precisando de um monitor para as oficinas de arte, ele continuou. Não paga muito, é uma bolsa auxílio, quase simbólica, mas acho que você devia ir lá. Eu ri enquanto secava as mãos no papel toalha áspero. Professor, olha para mim. Eu sou um desempregado que caiu de bicicleta. Eu mal sei desenhar um círculo. O que eu vou ensinar para alguém? Daniel sorriu, aquele sorriso triste e sábio. Eles não precisam de técnica, Marcos. Técnica a gente acha no YouTube. Eles precisam de alguém que saiba o que é se sentir invisível. Alguém que saiba o que é ter um nó na garganta. Ele apontou para o meu desenho, que eu tinha deixado secando na mesa. Você sabe. Aceitei porque a geladeira estava vazia. Não foi por nobreza, foi por necessidade. E também por curiosidade. Aquela fome que a dona Cida falou. Ela ainda estava lá. O centro cultural era um galpão antigo, que antes devia ter sido uma oficina mecânica. O chão era de cimento queimado, manchado de óleo e tinta. As paredes eram cobertas de grafites coloridos, vibrantes. Havia barulho por todo lado. Música alta, gente rindo, gente gritando. Júlia me recebeu. Ela era uma mulher elétrica, de cabelos curtos e sorriso fácil. Você é o indicado do Daniel? Ótimo, a turma tá te esperando. Ela me empurrou para uma sala com mesas coletivas. A turma não era o que eu esperava. Eram 15 adolescentes, alguns com bonés abaixadas, outros olhando para o celular. Olhares desconfiados, olhares duros. Eles me escanearam de cima a baixo. Viram minhas roupas simples, meu tênis gasto, minha postura encolhida. Quem é você? Um garoto perguntou lá do fundo. Ele estava sentado em cima da mesa, não na cadeira. Tiago, magro, com cicatrizes nos braços e um olhar desafiante. Eu sou o Marcos, respondi. Minha voz falhou. Você é artista? É famoso? Ele insistiu. A turma riu. Não, não sou famoso. Então o que você está fazendo aqui? Uma menina retrucou. Larissa. Ela tinha o cabelo cobrindo metade do rosto, como uma cortina. Eu podia ter mentido. Podia ter inventado que era professor formado, que tinha experiência. Mas lembrei do desenho dos fios. Lembrei da honestidade do carvão. Respirei fundo. Eu estou aqui porque perdi meu emprego, eu disse. O riso parou. Estou aqui porque não sei o que fazer da minha vida. E porque, quando eu desenho, a dor diminui um pouco. Achei que talvez diminuísse a de vocês também. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era deboche, era surpresa. Nenhum adulto falava assim com eles. Adultos geralmente davam ordens ou lições de moral. Eu dei a minha verdade quebrada. Tiago desceu da mesa. Sentou na cadeira. Tá, e o que a gente vai desenhar? Nas semanas seguintes eu não ensinei quase nada. Eu aprendi. Eu aprendi que a Larissa desenhava meninas sem olhos porque ela dizia que ninguém a via de verdade. Então, para que ver os outros? Aprendi que o João, um menino quieto que sempre usava casaco mesmo no calor, desenhava mapas. Mapas de lugares imaginários onde ele podia ser rei. E o Tiago desenhava monstros. Monstros horríveis, com dentes afiados e garras. Um dia sentei ao lado dele. Esses monstros, eles têm nome? Perguntei. Ele continuou riscando o papel com força, quase rasgando. Tem. Esse aqui é o aluguel, essa é a dívida, esse é a fome. Ele parou e me olhou. Minha mãe chora toda noite por causa deles. Eles entram lá em casa e comem a alegria dela. Eu senti um soco no estômago. Os monstros do Tiago eram os meus monstros. A diferença é que ele tinha coragem de dar forma a eles. Eu passava a vida fugindo. Vamos desenhar uma arma para matar eles? Sugeri. Tiago sorriu. Um sorriso de canto de boca. Pode ser uma bazuca, pode ser o que você quiser. Aquele galpão barulhento virou meu refúgio. Eu chegava lá cansado das tentativas frustradas de arrumar emprego fixo pela manhã. Mas quando eu via aqueles meninos debruçados sobre o papel, transformando dor em cor, eu esquecia que era um fracassado. Ali, eu era apenas o Marcos. E o Marcos era útil. Um dia, Júlia teve uma ideia maluca. Vamos pintar o muro lá fora, ela disse. O muro do galpão dava para uma praça abandonada. Era um muro cinza, descascado, feio, igual à minha vida antes daquilo tudo. Reunimos a turma num sábado. Latas de tinta doadas, pincéis velhos, rolos de espuma.
E o que a gente vai pintar? A Larissa perguntou, tirando o cabelo do rosto pela primeira vez. Uma árvore, eu disse. Uma árvore? Tiago reclamou. Que tédio! Não uma árvore comum, expliquei. Uma árvore onde cada galho é uma história, onde as raízes são os nossos monstros. Mas os monstros estão dormindo, porque a árvore é mais forte que eles. Os olhos deles brilharam. Começamos de manhã cedo. O sol estava quente, eu subi na escada para fazer os traços mais altos. Tiago ficou embaixo, pintando as raízes escuras. Larissa pintava flores que eram, na verdade, olhos abertos, olhos que viam tudo. Estávamos sujos de tinta, rindo, comendo sanduíche de mortadela sentado no meio-fio. Pela primeira vez em anos eu não contei os minutos para o dia acabar. Eu queria que o dia durasse para sempre. Mas a paz nunca dura muito para quem vive na borda. No meio da tarde, um carro parou bruscamente na rua. Um homem desceu batendo a porta. Era um vizinho, um senhor de meia-idade, rosto vermelho, camisa polo apertada. Ele veio marchando na nossa direção. Ei, vocês! A música parou. Os meninos congelaram. Eu vi o corpo do Tiago ficar tenso, pronto para correr ou para brigar. A postura de quem está acostumado a ser expulso. Desci da escada. Minhas mãos estavam sujas de tinta azul. Meu coração acelerou. O velho Marcos, o do call center, teria pedido desculpas. Teria abaixado a cabeça, teria dito: "Sim, senhor, desculpe o incômodo, vamos parar." Mas eu olhei para trás. Vi a Larissa segurando o pincel como se fosse uma varinha mágica que estava prestes a ser quebrada. Vi o João escondendo o desenho do mapa. Vi o Tiago com os punhos cerrados. Eles estavam esperando para ver se eu seria mais um adulto que falha com eles, mais um que recua. Boa tarde, eu disse. Minha voz saiu mais grave do que eu esperava. Isso não é sujeira, isso é um projeto cultural. Cultural é o cacete, ele berrou. Isso é rabisco, é feio. O senhor olhou? Perguntei. Ele piscou, confuso com a interrupção. O quê? O senhor olhou o desenho? De verdade? Apontei para o muro, para as raízes que o Tiago tinha feito, para os olhos da Larissa, para a minha árvore torta que abraçava tudo aquilo. Esses rabiscos, senhor, são os seus vizinhos, são as crianças que moram na sua rua. Eles estão contando a história deles, e a história deles também é a sua, querendo ou não. O homem abriu a boca para gritar de novo, mas parou. Ele olhou para o muro. Realmente olhou. Ele viu as cores explodindo no cinza. Viu o esforço. O silêncio durou uma eternidade. O Tiago estava ao meu lado agora, segurando uma lata de tinta como se fosse uma pedra. Eu coloquei a mão no ombro dele, pedindo calma. O homem bufou. Ajeitou a camisa. A raiva dele não sumiu, mas perdeu o alvo. Se sujarem a calçada, vocês vão ver só. Ele resmungou. Virou as costas e entrou no carro. Saiu cantando pneu. Quando ele virou a esquina, a tensão quebrou. A Larissa soltou um suspiro longo. O Tiago olhou para mim. Os olhos dele, sempre tão duros, estavam arregalados. Você peitou ele, Tiago disse, incrédulo. Eu só conversei, respondi, tentando controlar a tremedeira nas pernas. Tiago sorriu. Um sorriso largo, cheio de dentes que eu nunca tinha visto antes. Foi da hora, professor. Foi da hora. Professor. Ele me chamou de professor, não porque eu ensinei a desenhar, mas porque eu ensinei que eles mereciam ocupar aquele espaço. Voltamos a pintar. A energia era outra. Pintamos com raiva, com amor, com orgulho. Quando o sol se pôs, o muro não era mais um muro, era um portal. Eu sentei na calçada, exausto, coberto de tinta. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que digitavam códigos num computador, as mesmas mãos que tremiam de medo do aluguel. Agora, elas estavam coloridas. Eram mãos de alguém que constrói. Eu ainda não tinha dinheiro, ainda não tinha futuro garantido. Mas ali, sentado naquele meio-fio, cercado por aquelas crianças que o mundo chamava de problema, eu soube que a invisibilidade tinha acabado. Eu podia ver eles, e eles podiam me ver. Mas a vida, a vida, ela gosta de nos lembrar que a calmaria é apenas o intervalo entre as ondas.
Quando cheguei em casa naquela noite, o telefone tocou. Eram 10 horas. Telefone tocando a essa hora nunca é notícia boa. Atendi. Era minha mãe. A voz dela não era a voz firme de sempre. Era uma voz pequena, quebrada. Filho, é o seu pai. O mundo parou de novo. A tinta na minha mão de repente pareceu pesada. O ato de desenhar a vida dos outros tinha me distraído da minha própria vida que desmoronava em silêncio. E agora, o chamado para a realidade era urgente e irreversível. O hospital cheirava a água sanitária e café velho. Aquele cheiro específico que fica impregnado na roupa e na alma. Cheiro de espera. Eu cheguei ofegante. Ainda tinha manchas de tinta azul nos dedos do muro que pintamos à tarde. Minha mãe estava na sala de espera, pequena, encolhida numa cadeira de plástico laranja. Quando ela me viu, não disse nada. Só me abraçou. E no abraço dela, eu senti o tamanho do medo. O que aconteceu? Perguntei. O coração, ela sussurrou. O coração dele cansou, filho. Entrar na UTI é como entrar em outro planeta. O ar é gelado. O som é apenas o bip rítmico das máquinas. Bip, bip, bip. O metrônomo da vida. Quando vi meu pai na cama, não o reconheci. O homem que eu conhecia era feito de pedra e cimento. Era o homem que levantava paredes, que carregava sacos de areia como se fossem travesseiros. O homem que gritava quando o time perdia. Mas aquele homem na cama era pequeno, pálido, cheio de fios. Parecia que, se eu tocasse, ele quebraria. Sentei na cadeira ao lado da cama. Fiquei olhando para o peito dele subir e descer. A respiração era pesada, arrastada. As horas passaram. Minha mãe foi para casa descansar, obrigada pelas enfermeiras. Eu fiquei. O turno da madrugada é o mais solitário do mundo. Eu não sabia o que fazer com as mãos. Elas suavam. Abrindo uma página em Então branco, fiz a única coisa olhei que para a mão sabia do meu fazer pai, agora. repousada Tirei o sobre o caderno lençol da branco. mochila. O mesmo A mão caderno dele onde era um desenhei mapa de meus sua monstros. vida. Grossa, calejada, unhas deformadas por marteladas antigas, pele queimada de sol que nunca sai. Cicatrizes de quem construiu o teto de tanta gente, inclusive o meu. Comecei a desenhar. Não desenhei apenas a forma. Tentei desenhar o peso. Tentei desenhar a força que aquela mão já teve. Tentei desenhar o carinho que ele nunca soube dar com palavras, mas dava com tijolos. O som do lápis no papel era a única coisa que competia com o monitor cardíaco. Risque, risque, risque. De repente, a mão dele se mexeu, levemente. Parei. Levantei os olhos. Meu pai estava acordado. Os olhos dele, sempre tão duros, estavam nublados, confusos. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. A boca estava seca. Peguei um algodão molhado e passei nos lábios dele. Oi, pai, sussurrei. Tô aqui. Ele piscou devagar. O olhar dele desceu para o meu caderno aberto no colo. O que? Ele tentou perguntar. A voz saiu como um chiado. Eu hesitei. O velho medo voltou. O medo de ouvir. Para com isso, moleque. Mas eu não era mais aquele menino. Virei o caderno para ele. Mostrei o desenho da mão. Tô desenhando o senhor, pai. A sua mão. Ele apertou os olhos para focar. Ficou olhando para o papel por um longo tempo. O bip da máquina acelerou um pouquinho. Minha mão é feia, ele disse num sussurro rouco. Não é não, respondi. É mão de quem fez muita coisa. Ele suspirou. Fechou os olhos de novo. Achei que ele tinha dormido, mas ele falou, sem abrir os olhos. Você sempre teve mão leve, Marcos. Eu congelei. Mão de artista, igual a do seu avô. Eu franzi a testa. Do vovô? Mas o senhor disse que ele odiava. Meu pai abriu os olhos e me encarou. Havia uma tristeza ali que eu nunca tinha visto. Eu disse o que precisava dizer para te proteger. Eu queria ser músico, sabia? Eu ri, nervoso. O senhor músico? Pai, o senhor nem liga o rádio. Eu tinha 18 anos, comprei um violão escondido, aprendi a tocar sozinho. Eu queria viver de música. Achava que ia ser cantor de rádio.
Ele tossiu fraco. Apertei a mão dele. Mas meu pai, seu avô, ele pegou o violão, quebrou no meio do quintal, disse que música era coisa de vagabundo, que a gente era pobre, que pobre tem que trabalhar com o braço, não com o sonho. Ele virou o rosto para a parede. Vi meu sonho quebrar na minha frente, Marcos, e doeu. Doeu tanto que eu prometi que nunca mais ia sonhar. Virei pedreiro, virei duro, porque pedra não sente dor. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, sumindo na orelha. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca. Quando eu vi você desenhando quando era criança, a voz dele falhou. Eu tive medo, medo de ver você quebrar também. Então eu tentei te endurecer. Achei que se eu te proibisse, o mundo não ia te machucar. Ele apertou minha mão com a pouca força que tinha. Eu estava errado. A gente não protege ninguém cortando as asas. A gente só prende. Eu chorei. Ali na UTI, segurando a mão do homem que eu achava que era meu inimigo. Ele não era meu inimigo. Era apenas um menino ferido que envelheceu. O desenho, ele apontou com o queixo. Tá bonito. Continua. Não deixa ninguém quebrar seu violão, filho. Ficamos em silêncio depois disso. Mas não era um silêncio constrangedor de antes. Era um silêncio de paz. Ele dormiu segurando minha mão. Saí do quarto quando o sol começou a nascer. Precisava de café. Precisava respirar. Caminhei pelo corredor do hospital como um zumbi. Meus olhos ardiam. Entrei na copa pequena onde ficava a máquina de café. Havia uma mulher de costas mexendo numa bolsa. Ela usava um jaleco branco de voluntária. Cabelos brancos presos num coco frouxo. Ela virou. O tempo parou. Os mesmos olhos castanhos. O mesmo sorriso sereno. Não havia o cachecol laranja, mas eu sabia que era ela. Dona Cida? Chamei, a voz trêmula. Pois não, meu filho. A senhora trabalha aqui? Sou voluntária, querido. Venho contar história para quem não tem visita. A gente ajuda como pode, né? Eu me aproximei incrédulo. A senhora não lembra de mim, do ônibus, da greve? A senhora me disse que a vontade era uma fome. Ela sorriu, um sorriso gentil, mas vago. Ah, meu filho, eu pego tanto ônibus, eu converso com tanta gente. A velhice dá essa liberdade pra gente, sabe? A gente sai espalhando semente por aí. Às vezes esqueçam onde joguei. Ela não lembrava de mim. Pra ela, eu fui apenas mais um passageiro numa tarde qualquer. Mas pra mim, ela foi o anjo que desviou a rota do meu naufrágio. Pois saiba que a semente brotou, eu disse, segurando as lágrimas. Eu tava morrendo de fome, Dona Cida. E agora eu tô aprendendo a comer. Ela tocou meu rosto com carinho. Que bom, meu filho, que bom, porque o mundo tá cheio de gente empanturrada de comida, mas morrendo de vazio. Ela pegou sua garrafa térmica e saiu pelo corredor. Tenho pacientes esperando, disse ela. Eu a vi sumir na curva do corredor, exatamente como a vi sumir na rua naquele dia. Voltei para o quarto do meu pai. Abri a janela, o sol da manhã bateu no rosto dele. Ele parecia menos cinza. Peguei meu lápis, virei a página e comecei a desenhar a Dona Cida. Não como ela era na realidade, mas como eu a via, com asas feitas de lã laranja, costurando as feridas das pessoas que ela encontrava. Eu percebi ali, naquele hospital, que a minha jornada não era sobre virar um grande artista, não era sobre expor em galerias de Paris, não era sobre ter meu nome em jornais. Era sobre isso, sobre conectar, sobre entender que meu pai tinha um violão quebrado dentro dele, sobre entender que o Tiago tinha monstros, sobre entender que a Dona Cida tinha sabedoria e que eu tinha o lápis para traduzir tudo isso. O telefone vibrou no meu bolso. Era o Jonas, do meu antigo trabalho. O Jonas que desenhava espirais. Eu não falava com ele desde a demissão. Atendi. Marcos? A voz dele estava baixa. Oi, Jonas. Cara, desculpa ligar assim. É que me mandaram embora hoje. Aquele corte chegou em mim. Ele estava chorando. Eu não sei o que fazer, Marcos. Tô perdido. Eu olhei para o meu pai dormindo, olhei para o meu desenho, respirei fundo.
A mesma respiração que aprendi a ter antes de traçar uma linha difícil. Jonas, eu disse, respira. Vem me encontrar amanhã. Leva aquele seu caderno de espirais. Pra quê? Ele soluçou. Pra gente transformar esse medo em outra coisa. Eu descobri um lugar e acho que tem uma cadeira lá esperando por você. Desliguei o telefone. Olhei pela janela do hospital. Lá fora, a cidade acordava. Ônibus passavam, pessoas corriam para trabalhos que odiavam. Mas o mundo não parecia mais cinza para mim. Ele estava cheio de linhas esperando para serem traçadas, e eu estava pronto para o último ato. 6 meses se passaram daquela madrugada no hospital. O tempo, que antes se arrastava como uma condenação, agora passa rápido demais, como água entre os dedos. Hoje é domingo. Eu acordo às 7, sem despertador. A mancha de infiltração no teto ainda está lá, o formato de mapa de um país inexistente. Mas na semana passada, eu peguei uma escada e pintei um pequeno avião de papel voando sobre ela, só para eu ver, só para lembrar que até as manchas podem viajar. Levanto e faço café. O cheiro é o mesmo. O pão ainda é da padaria da esquina, mas a xícara não é mais aquela rachada. É uma caneca de cerâmica torta, pintada de azul e amarelo, presente da Larissa. Ela fez na oficina de argila que conseguimos abrir no Centro Cultural. Está escrito embaixo, para o professor dos monstros. Eu sorrio enquanto bebo. Meu pai está na sala. Ele veio passar uns dias comigo depois da alta. Ele está sentado no sofá, aquele sofá velho que ganhei de um amigo. Ele assiste TV baixo, mas no colo dele não tem mais um jornal de classificados ou uma ferramenta. Tem um caderno pequeno, de capa dura. Ele não desenha bem. Os traços dele são duros, quadrados, como tijolos, mas ele desenha pássaros. Todo dia um pássaro diferente. Esse aqui é um bem-te-vi. Ele canta alto, né, Marcos? Canta para todo mundo ouvir. Eu vejo meu pai, esse homem que passou 60 anos construindo muros, agora tentando desenhar asas, e penso que nunca é tarde para quebrar o concreto. Saio para trabalhar. Não, eu não voltei para o call center e também não fiquei rico vendendo quadros. A vida real não é conto de fadas. O dinheiro ainda é curto. Eu faço freelances de ilustração para editoras pequenas, pinto fachadas de lojas no bairro, ganho metade do que ganhava antes, mas ganho o dobro de vida. Pego o ônibus na Rua Visconde. O mesmo motorista de bigode grosso tá lá. Hoje eu entro e digo: "Bom dia, Cláudio." Sim, eu descobri o nome dele. Perguntei semana passada. Ele tomou um susto, mas respondeu. Hoje ele acena para mim pelo espelho. Deixamos de ser fantasmas. Desço no Centro Cultural. O muro lá fora, aquele que pintamos, virou ponto turístico do bairro. As pessoas param para tirar fotos na frente da Árvore de Histórias. O vizinho rabugento? Ele ainda reclama do barulho às vezes, mas outro dia vi ele varrendo a calçada perto do muro com um cuidado exagerado, só para não levantar poeira na pintura. Entro no galpão. O barulho é ensurdecedor, mas agora é música para mim. Lá no fundo, numa sala improvisada com caixas de ovos na parede para isolar o som, está o Jonas, meu colega do call center, aquele que chorou no telefone. Ele está ensinando violão para 3 meninos. O violão é velho, remendado, mas o som é limpo. Jonas me vê pela janelinha da porta e faz um sinal de positivo. Ele parou de desenhar espirais. Agora ele desenha acordes no ar. A aula começa. Hoje a sala está cheia. Tiago está lá, ajudando os novatos. Ele não desenha mais monstros para matar. Ele desenha super-heróis, que têm o poder de pagar contas e curar doenças. Ele diz que é ficção científica realista. No fim da tarde, quando todos vão embora e o silêncio volta ao galpão, eu sinto um cansaço físico imenso. Meus ombros doem, minhas mãos estão manchadas de grafite. Mas não há vazio. O buraco no peito fechou. Volto para casa a pé. Gosto de caminhar pela cidade agora. Gosto de olhar para as janelas dos prédios. Antes eu via aquelas luzes acesas e sentia inveja. Achava que todo mundo era feliz, menos eu. Agora eu olho e sei a verdade.
Sei que atrás de cada janela tem alguém lutando uma batalha invisível. Tem alguém com medo do futuro. Alguém com um sonho quebrado no quintal. Alguém esperando um telefonema que não chega. E saber disso não me deixa triste, me deixa conectado. Nós somos uma imensa rede de luzes trêmulas, tentando não apagar. Paro no ponto de ônibus perto de casa. Sento no banco de concreto. Tiro da mochila um maço de papéis. São xerocadas de um desenho meu. Um desenho simples. Uma mão segurando um lápis, rompendo uma corrente. E embaixo a frase: "Sua vontade é uma fome, não morra de inanição." Deixo o papel no banco. Prendo com uma pedrinha para não voar. Fico imaginando quem vai encontrar. Talvez uma menina voltando da escola. Talvez um executivo cansado. Talvez outro Marcos, achando que a vida acabou aos 30. Não importa quem seja. O importante é o convite. O mesmo convite que a dona Cida me fez, sem saber. Levanto e caminho para casa. A noite tá bonita. O céu tá nublado, não dá para ver estrelas, mas eu sei que elas estão lá. Assim como eu sei que existe uma versão de mim que ficou para trás naquela baia de escritório cinza. Eu agradeço a ele por ter aguentado tanto tempo, mas agradeço mais ainda por ter tido a coragem de morrer para que eu pudesse nascer. Eu não sou herói, não venci dragões, apenas aprendi a desenhá-los. E acredite em mim, quando você desenha o seu medo, ele para de te assombrar e começa a te ensinar. Se você está ouvindo isso e se sente invisível, ou acha que a rotina te engoliu, pense no que te dá vontade, mesmo que pareça banal. Pode ser um panfleto perdido no ônibus, um olhar de um estranho, uma frase dita no momento certo. Talvez esse seja o começo de uma história que você nunca imaginou. Olhe para suas mãos. Elas não foram feitas apenas para pagar boletos e segurar corrimão de ônibus. Elas foram feitas para criar. Não precisa ser um quadro. Pode ser um bolo, um jardim, uma carta, uma conversa. Qualquer coisa que diga ao mundo: eu estive aqui, eu senti, eu vivi. Essa foi a minha história, mas ela só termina quando a sua começa. Qual é a sua fome hoje? E o que você vai fazer para alimentá-la?